Arruma as tuas coisas agora mesmo e vai-te embora. Que direito tens tu, filha de uma família pobre, para ficares na nossa casa? Era Catarina, a filha de um magnata. Ela planeia investir 30 milhões de euros. Mas o que é que tu fizeste por nós durante todo este tempo? Estas foram as palavras cruéis que Dona Beatriz dirigiu à sua nora, Helena. Apesar de 10 anos de dedicação à família do marido, ela foi expulsa de casa num instante quando a amante do seu esposo apareceu. Mas Dona Beatriz não sabia quem era o verdadeiro dono da mansão num bairro de prestígio no Restelo, em Lisboa, nem do edifício onde se localizava a empresa do seu filho. Como é que a nora, que foi expulsa e desprezada pela sua pobreza, conseguiu pôr a sogra de joelhos? Antes de continuar, por favor, subscreva o canal e deixe um gosto. O seu apoio ajuda muito na criação de vídeos. Que insolente que tu és! Agarraste-te ao meu filho para entrares nesta casa, e o que fizeste desde então? A voz de Dona Beatriz ecoou pela sala de estar. Dona Beatriz, uma mulher de 60 anos com uma mala de marca no braço, estava sentada no sofá, fuzilando a nora com o olhar. A sala de estar da mansão no Restelo era espaçosa e luxuosa, mas naquele momento parecia gelada. Helena, com cerca de 30 anos, estava de avental. Desde manhã cedo, Helena tinha preparado o pequeno almoço para a sogra e terminado a limpeza. As suas mãos estavam ásperas de lavar a louça e a sua testa estava suada. Mãe, do que está a falar? O que é que eu fiz de mal? Dona Beatriz bufou. O que fizeste de mal? Perguntas tu? Há 10 anos que vives na nossa casa à nossa custa. Não tiveste um único filho e só cozinhas. Achas que isso é trabalho para uma nora? O rosto de Helena empalideceu. A incapacidade de ter filhos era a sua maior dor. Durante vários anos, frequentou clínicas e fez tratamentos, mas sem sucesso. No início, o seu marido, Antônio, dizia que estava tudo bem, mas gradualmente a sua atitude tornou-se fria. Nesse momento, ouviu-se o som da porta da frente a abrir-se. Antônio entrou, mas não estava sozinho. Com ele vinha uma mulher, aparentando ter pouco mais de 30 anos, de braço dado com ele. Antônio, quem é ela? Perguntou Helena com a voz a tremer. Antônio, evitando o olhar da esposa, respondeu: Deixa-me apresentar-te. Esta é a Catarina, a nossa investidora. Catarina olhou Helena de cima a baixo. Usava roupas de marca caras e joias requintadas. Sorriu com arrogância e disse: Olá, sou a Catarina. Estou muito interessada no negócio do Antônio, por isso parece que virei cá muitas vezes. De repente, Dona Beatriz levantou-se com um ar indignado. Oh, Catarina, seja muito bem-vinda. Helena, por que estás aí parada? Prepara rapidamente um chá. Helena não compreendia nada. A sua sogra nunca tinha sido tão amável com uma estranha. Teve um pressentimento de que algo estava errado. Ao ir para a cozinha, Helena preparou as chávenas de chá com as mãos a tremer. Ao escutar, ouviu a conversa vinda da sala de estar. Mãe, estou a pensar seriamente no investimento de 30 milhões de que falamos. A empresa do Antônio tem realmente um grande potencial. A voz de Dona Beatriz estava excitada. Muito obrigada, Catarina. Estávamos muito preocupados porque o nosso Antônio está a passar por dificuldades no negócio. Quando Helena regressou à sala de estar com o tabuleiro, os três estavam sentados a rir, a conversar como se ela não existisse. Aqui está o chá. Catarina, ao aceitar a chávena, olhou para Helena. Obrigada. E o que costuma fazer, Helena? Tem alguma profissão? Helena respondeu em voz baixa. Eu cuido da casa. Sou doméstica. Catarina ergueu uma sobrancelha. Ah, então é dona de casa. Bastante invulgar nos dias de hoje. Uma mulher precisa de ter independência financeira. Dona Beatriz interveio. Nem me diga. A Helena casou-se sem um tostão. A família dela era bastante pobre. O rosto de Helena corou. Não podia acreditar que a sua sogra dissesse tal coisa sobre ela em frente a uma pessoa que mal conhecia. Mãe, como pode dizer uma coisa dessas? Mas Dona Beatriz não parou.
mas é a verdade. Acolhemo-la apenas por pena do nosso Antônio. O que é que ela, vinda de uma tal albufeira, pode saber? Catarina riu-se, mas viveram juntas durante 10 anos. Devem ter criado algum afeto. Dona Beatriz abanou a cabeça. Que afeto? De que serve ela se nem sequer teve um filho? O afeto surge quando uma nora cumpre o seu papel. Helena não aguentava mais. As lágrimas vieram-lhe aos olhos, mas conteve-se. Com licença, vou retirar-me. Ao entrar no seu quarto, Helena sentou-se pesadamente na cama. O peito apertava-lhe, era difícil respirar. 10 anos de dedicação e, no final, este tratamento. Helena tocou no pendente em forma de chave que trazia ao pescoço. Era uma joia simples e pequena. O pai sempre lhe pedira para usar desde criança. Ela não sabia o seu significado, mas guardava-a com carinho. Naquela noite, Antônio entrou no quarto. Helena perguntou ao marido: Antônio, qual é a tua verdadeira relação com a Catarina? Disseste que era uma parceira de negócios, mas parece-me que algo está errado. Antônio respondeu irritado: O que é que pode estar errado? A empresa tem problemas e eu encontrei uma investidora. Qual é o problema? Mas a mãe trata-a com tanta amabilidade. Nunca me tratou assim. Antônio levantou a voz. Claro, a Catarina vai investir 30 milhões de euros. E o que é que tu podes fazer? O coração de Helena afundou-se. Então, eu não fiz nada por esta casa em 10 anos? Antônio suspirou. Não foi isso que eu quis dizer. Enfim, ser mais simpática com a Catarina. Ela é a pessoa que vai salvar a nossa empresa. A partir do dia seguinte, Catarina começou a ir à casa quase diariamente. Dona Beatriz recebia-a com alegria e ordenava a Helena que preparasse chá e comida, tratando Catarina como uma convidada de honra. Uma tarde, Helena estava a lavar a louça na cozinha quando ouviu risos vindos da sala de estar. Era a conversa de Catarina e Dona Beatriz. Mãe, para ser sincera, gosto muito do Antônio. A voz de Dona Beatriz era de entusiasmo. É verdade. O nosso Antônio é, claro, muito bom, bonito e capaz. Sim, é verdade, mas ele já é casado. Isso é um pouco desanimador. Dona Beatriz riu-se. Isso não é problema. Eles divorciam-se. De qualquer forma, não tem filhos e ela não traz qualquer benefício para a família. Um prato caiu das mãos de Helena. O som da sua queda ecoou ruidosamente. A conversa na sala de estar parou. O que estás a fazer aí, Helena? Mais cuidado, gritou Dona Beatriz. Helena, com as mãos a tremer, apanhou os cacos. Cortou um dedo, mas não sentiu a dor. A conversa que acabara de ouvir era demasiado chocante. Naquela noite, Helena esperou por Antônio. Quando o marido regressou tarde, ela perguntou: Antônio, vamos divorciar-nos? Antônio pareceu confuso. Quem te disse isso? Ouvi a mãe e a Catarina a falar sobre a possibilidade de divórcio. Antônio desviou o olhar. Isso ainda não está decidido. Ainda? Isso quer dizer que estão a pensar nisso? Antônio respondeu irritado. Helena compreende. A empresa tem problemas reais. Se a Catarina não investir o dinheiro, podemos ir à falência. Além disso, não temos filhos em 10 anos. Que tipo de vida familiar é esta? As lágrimas corriam pelo rosto de Helena. Então, assim que deixo de ser útil, sou simplesmente descartada. 10 anos não significam nada. Antônio não respondeu. O silêncio foi a resposta. Helena não dormiu a noite toda. Alguns dias depois, a situação agravou-se. Catarina anunciou que ficaria para jantar. Helena teve de pôr a mesa. O ambiente à mesa era estranho. Antônio e Catarina sentaram-se lado a lado e Dona Beatriz ao lado de Catarina. Helena sentou-se sozinha, à parte. A Helena tem excelentes dotes culinários, elogiou Catarina, mas soou como uma provocação. Claro, durante 10 anos foi só o que fez. Tratar das lidas domésticas, acrescentou Dona Beatriz. Ela não sabe fazer mais nada. Helena perdeu o apetite e quase não comeu. Os três conversavam animadamente e desfrutavam do jantar. Quando o jantar terminou,
Catarina disse: Antônio, amanhã trago o contrato de investimento. Os 30 milhões entrarão no prazo de uma semana. A sério? Obrigado, Catarina. O rosto de Antônio iluminou-se. Dona Beatriz também ficou feliz e pegou na mão de Catarina. Catarina, a salvadora da nossa família, muito obrigada. Catarina olhou para Helena. E o que vai fazer, Helena? Vai ficar aqui? Helena ficou chocada e não conseguiu dizer nada. Dona Beatriz respondeu por ela. Teremos de resolver isso. Se a Catarina entrar para a nossa família, a Helena tem de sair. O sangue fugiu do rosto de Helena. Mãe, do que está a falar? Perguntou Helena com a voz a tremer. Mas Dona Beatriz respondeu com calma. Não é óbvio? Se a Catarina se tornar nossa nora, tu tens de sair. Não pode haver duas noras na mesma casa. Catarina interveio com um sorriso. Isso ainda não está decidido. Mas gosto muito do Antônio. E parece que a mãe gosta de mim. Dona Beatriz apertou com força a mão de Catarina. Claro que gosto. Você é capaz e de boa família. É perfeita para o nosso Antônio. Helena olhou para o marido. Antônio, o que se está a passar? Tu também queres isto? Antônio desviou o olhar. O seu silêncio foi a resposta. Helena levantou-se da mesa e foi para o seu quarto. Assim que fechou a porta, as suas pernas cederam. Caiu no chão e pegou no seu pendente. Olhando para a pequena chave, sussurrou. Pai, o que devo fazer? Vão mesmo expulsar-me daqui? Na manhã seguinte, quando Helena preparava o pequeno almoço, Dona Beatriz entrou. O seu rosto estava mais frio do que o habitual. Helena, precisamos de conversar. Sim, mãe. Helena desligou o fogão e virou-se. Dona Beatriz cruzou os braços e olhou fixamente para a nora. Vou ser direta, já não és necessária na nossa casa. Em 10 anos não tiveste um filho e não ganhaste um cêntimo. Estás ao nível de uma empregada doméstica que só cozinha. Mãe, isso é demasiado cruel. Fiz tudo o que podia por esta casa. Tudo o que podias? Olha para a Catarina. Ela está disposta a investir 30 milhões. E o que fizeste tu em 10 anos? A voz de Helena tornou-se mais alta. O dinheiro não é o mais importante. Dediquei-me a esta família. Cuidei de si quando esteve doente e fiz todo o trabalho doméstico. Dona Beatriz acenou com a mão. Qualquer pessoa pode fazer isso por dinheiro. Podemos contratar uma empregada, mas 30 milhões de euros, ninguém os traz. Helena perguntou, a soluçar. Então, estão a expulsar-me por ser pobre? Dona Beatriz respondeu com firmeza. Sim, é isso mesmo. És filha de uma família pobre. Soube disso desde o início, mas o Antônio amava-te e eu aceitei-te. Agora apareceu uma nora melhor. Claro que tem de ser substituída. Helena não podia acreditar que a sua sogra lhe dissesse tal coisa na sua cara. Mãe, eu também sou uma pessoa. Não posso ser substituída como um objeto. Dona Beatriz sorriu com desdém. E então? Que pessoa? Uma pessoa inútil. Helena, encara a realidade. Não és adequada para esta casa. Não és do nosso nível. Naquela noite, quando Antônio regressou à casa, Helena sentou-se à sua frente. Antônio, precisamos de ter uma conversa séria. Vamos mesmo divorciar-nos. Antônio suspirou. Helena, compreende, não tenho escolha. Se a empresa falir, ficamos todos arruinados. Então, abandonar-me é a forma de salvar a empresa? Antônio assentiu. A Catarina impôs uma condição. Para investir, ela tem de se casar comigo, e eu tenho de me divorciar de ti. Os olhos de Helena arregalaram-se. O que queres dizer com isso? Estás a abandonar-me por causa do dinheiro? Antônio irritou-se. Não é por dinheiro, é pela sobrevivência. Tenho de pensar nos funcionários da empresa, na nossa família. E eu? Não sou tua família? Antônio não respondeu. Aquele silêncio cravou-se no coração de Helena. Uma semana depois, Catarina mudou-se oficialmente para a casa. Dona Beatriz mostrou-lhe pessoalmente o seu quarto, um quarto grande ao lado do quarto principal. Catarina, este é o seu quarto. Gosta? Catarina assentiu com satisfação. Perfeito, mãe. Espero que nos tornemos amigas.
Elas riram juntas enquanto inspecionavam o quarto. Helena observava do corredor. O peito apertava-lhe, mas não conseguia dizer nada. Naquela noite, Catarina bateu à porta de Helena. Helena, posso entrar? Helena abriu a porta e Catarina entrou com confiança. Olhando em volta do quarto, bufou. Este é o quarto principal, bastante apertado. Pensei que fosse maior. O meu quarto é muito mais espaçoso. O que veio cá fazer? Catarina, de braços cruzados, disse: vou ser sincera. Gosto muito do Antônio. E também gosto desta casa. Por isso, Helena ficaria muito contente se saísse o mais depressa possível. Helena, contendo a raiva, respondeu: esta é a minha casa. Vivi aqui durante 10 anos. Catarina riu-se. 10 anos. E o que tem isso? A dona da casa é a sogra, e o marido é o Antônio. Não há nada registrado em seu nome aqui. Com que direito tenta ficar? O rosto de Helena corou. Direito? Sou a nora desta casa. Tenho direito à proteção legal. Catarina tirou uns documentos da mala. Olhe, este é o acordo de divórcio. O Antônio já assinou. Se também assinar, dou-lhe 50.000 euros de compensação. Helena pegou nos documentos. A assinatura do marido era clara. Foi invadida por um sentimento de traição. Não vou assinar. O rosto de Catarina tornou-se frio. Então, teremos de usar a força. De qualquer forma, não poderá ficar nesta casa. Na manhã seguinte, quando Helena acordou, o ambiente em casa estava estranho. Na sala de estar, estavam empilhadas as suas coisas, roupas e objetos pessoais. Mãe, o que se está a passar? Dona Beatriz respondeu friamente. Esta é a minha casa. Vai-te embora hoje mesmo, já está decidido. Helena foi procurar Antônio. O marido, sentado no escritório, evitava o seu olhar. Antônio, tenho mesmo de ir embora? Pensa melhor. Antônio abanou a cabeça. Já é tarde. A Catarina transferiu hoje os 30 milhões. O contrato está fechado. As pernas de Helena fraquejaram. E eu sou a esposa com quem viveste durante 10 anos? Antônio disse, irritado. Vais receber 50.000 euros de compensação. Começa uma nova vida com isso. Eu não tive escolha. Helena não disse mais nada. Voltou para o quarto e arrumou as restantes coisas. As suas mãos tremiam, mas ela manteve-se firme. Quando Helena, com as suas coisas arrumadas, saiu para o hall de entrada, Dona Beatriz e Catarina estavam sentadas no sofá a beber chá. Nem sequer olharam para ela. Bem, eu vou-me embora, despediu-se Helena. Dona Beatriz respondeu friamente. Sim, adeus. Não voltes a ligar. Catarina sorriu e acenou. Boa sorte na sua nova vida, Helena. No momento em que a porta se fechou, Helena sentiu que podia desabar, mas conteve-se e desceu as escadas. Ao sair pelos portões com as suas coisas, olhou para trás. Era a casa onde tinha vivido durante 10 anos. Helena pegou no seu pendente e apertou-o na mão. Pai, para onde devo ir? Será que este é o fim? Helena passou uma semana em casa de uma amiga. A amiga, Sofia, com quem estudou na universidade, ajudou-a prontamente ao ouvir a sua história. Mas Helena não podia ficar lá para sempre. Helena, estás bem? Pareces tão exausta, perguntou a amiga Sofia, preocupada. Helena sorriu. Estou bem. Obrigada, Sofia. Estou a aguentar-me graças a ti. Não tenhas pressa. Descansa aqui e pensa no que fazer a seguir. Helena assentiu, mas estava assustada. Durante 10 anos fora dona de casa, não tinha qualquer experiência de trabalho. Encontrar um emprego parecia ser difícil. Alguns dias depois, o telefone de Helena tocou. Um número desconhecido. Assim que atendeu, ouviu uma voz masculina educada. É a senhora Helena? Sim, sou eu. E quem é? Sou o Gonçalo, secretário do presidente do Grupo Sidera. Gostaríamos de nos encontrar consigo com urgência. Teria tempo? Helena ficou confusa. O nome Grupo Sidera soava-lhe estranho. Pode dizer-me primeiro do que se trata? É informação confidencial que não pode ser discutida por telefone.
É muito importante e está relacionado com o seu pai. Gostaria muito de me encontrar consigo, com o meu pai. Mas o meu pai morreu há 5 anos. Eu sei. É precisamente por isso que quero encontrar-me consigo. Podemos encontrar-nos hoje às 15 num café perto da Estação do Oriente. Helena não conseguiu conter a curiosidade. Está bem. Envie-me a morada. À hora marcada, Helena chegou ao café e viu um homem de meia idade de fato rigoroso. Era Gonçalo. Ele cumprimentou-a educadamente e sentou-se. Muito prazer em conhecer lá, senhora Helena. Ou melhor, filha do presidente do Grupo Sidera. Os olhos de Helena arregalaram-se. Como assim? O meu pai era um simples funcionário. Gonçalo tirou uma pasta grossa de documentos da sua mala. Ao ver isto, vai compreender. Pediram-nos para manter isto em segredo até a sua maioridade e casamento. Mas agora chegou à altura de saber a verdade. Ao abrir os documentos, Helena ficou chocada. Eram certificados de ações do Grupo Sidera em nome do seu pai. A participação era de 51%. Isto é verdade? Gonçalo assentiu. O seu pai, o presidente José Mendes, foi o fundador do Grupo Sidera. Começando nos anos 80 com uma pequena empresa siderúrgica, transformou-a num grande conglomerado que agora se dedica à construção, imobiliário e retalho. Helena não podia acreditar. O pai sempre dissera que era um funcionário comum. Viviam num pequeno apartamento e não pareciam particularmente ricos. Por que é que vivíamos de forma tão modesta? Por que é que ninguém sabia? Gonçalo explicou. O presidente escondeu a sua identidade para a proteger a si, a sua filha. As filhas dos magnatas são frequentemente alvo de raptos e chantagens. Por isso, ele viveu como um funcionário comum e educou-a com modéstia. Na cabeça de Helena, tudo se misturava. E o que acontece agora com a empresa? Gonçalo mostrou outros documentos. Atualmente, é gerida por um gestor profissional. Mas, por testamento, o presidente deixou-lhe todas as ações. Assim que os procedimentos legais estiverem concluídos, tornar-se-á a acionista maioritária do Grupo Sidera. Helena folheava os documentos com as mãos a tremer. O valor da empresa era estimado em cerca de 10 mil milhões de euros. Uma participação de 51% valia mais de 5 mil milhões de euros. Isto é tudo realmente meu? Gonçalo sorriu. Sim, é seu. E há uma notícia ainda mais surpreendente. O que mais? Gonçalo tirou uma lista de imóveis. A lista de imóveis pertencentes ao Grupo Sidera. Helena, ao ler, parou. Uma morada no bairro do Restelo, em Lisboa, chamou-lhe a atenção. Era a morada da casa onde vivera durante 10 anos. Esta é a nossa casa. Aquela em que eu vivi, Gonçalo assentiu. Sim, essa casa pertence ao Grupo Sidera. Mais precisamente, agora pertence-lhe a si. Há 10 anos, o presidente arrendou-a ao seu genro. A renda era simbólica, 1 euro por mês. Helena sentiu-se tonta. A casa de onde fora expulsa pertencia, na verdade, à empresa do seu pai. E o edifício da empresa do meu marido? Gonçalo virou a página. Aqui está. O edifício no centro de Lisboa também pertence ao Grupo Sidera. Está arrendado à empresa do Antônio. A renda mensal é de 3 mil euros. E neste momento há um atraso de 3 meses. As mãos de Helena tremiam. Então posso expulsá-los deste edifício se quiser. Gonçalo respondeu com cautela. Do ponto de vista jurídico, sim. Como a renda está em atraso, isso constitui uma violação do contrato. Mas a decisão é sua. Helena tocou no seu pendente. E este pendente? O pai sempre me pediu para o usar. Gonçalo olhou atentamente para o pendente. Ah, essa é a chave mestra do cofre na sede do Grupo Sidera. Uma chave especial criada pelo presidente. Parece uma joia, mas na verdade é uma chave importante. Helena ficou em choque. O objeto que usara ao pescoço durante 10 anos era algo tão importante. Então, posso tornar-me a diretora da empresa agora mesmo?
Gonçalo assentiu. Sim, só precisa de passar pelos procedimentos legais. Eu ajudá-la-ei. A equipa de advogados já está preparada. Helena respirou fundo. Está bem. Comece a tratar do assunto. Uma semana depois, Helena visitou pela primeira vez a sede do Grupo Sidera. Era um arranha-céus de 60 andares no centro de Lisboa. Quando entrou no átrio, os funcionários curvaram-se educadamente. Bom dia, senhora presidente. Estávamos à sua espera. Helena ainda não estava habituada a ser tratada por senhora presidente, mas, sob a orientação de Gonçalo, subiu no elevador privado. A tensão aumentava à medida que subia para o último andar, onde se encontrava o gabinete da presidência. O gabinete era espaçoso e luxuoso. Das janelas panorâmicas via-se a vista de Lisboa. Na secretária havia uma fotografia do seu pai. Pai, este é mesmo o meu lugar? Sussurrou Helena, olhando para a fotografia. Gonçalo disse: o presidente preparou este lugar para si durante toda a vida. Agora é a sua vez de o ocupar. Mas eu não percebo absolutamente nada de negócios. Como posso gerir uma empresa tão enorme? Gonçalo tranquilizou-a. Não se preocupe, a gestão profissional irá ajudá-la. Servi o presidente durante 20 anos e irei apoiá-la até ao fim. Naquela tarde, realizou-se uma reunião de executivos. Helena entrou pela primeira vez na sala de reuniões. Mais de 10 executivos levantaram-se e curvaram-se. É uma grande honra tê-la conosco, senhora presidente. Helena, nervosa, sentou-se na cabeceira da mesa. A reunião começou e os departamentos apresentaram os seus resultados e planos: construção, retalho, imobiliário. Helena ouvia atentamente. Havia muitos termos desconhecidos, mas ela esforçava-se por compreender. Após a reunião, o diretor do departamento imobiliário aproximou-se dela. Senhora presidente, há um assunto que devo relatar-lhe. Diga. O diretor entregou-lhe uns documentos. Trata-se do arrendamento da mansão no bairro do Restelo e do edifício no centro de Lisboa. A renda de ambos os imóveis está em atraso. A expressão de Helena mudou. Há quanto tempo está a renda em atraso? Em relação à mansão, a renda é simbólica, €1 por mês, por isso não há problema. Mas quanto ao edifício no centro de Lisboa, há um atraso de 3 meses, €9.000. Helena pensou por um momento. Quais são as condições do contrato? O contrato pode ser rescindido em caso de atraso superior a 2 meses. Helena tomou uma decisão. Ajam de acordo com a lei. Enviem a notificação de rescisão do contrato e a ordem de despejo. O diretor pareceu surpreendido. Quer agir imediatamente? Talvez devêssemos avisar primeiro. Helena disse com firmeza. Não. Ajam de acordo com a lei. Sem exceções. Entendido, senhora presidente. Alguns dias depois, a empresa de Antônio recebeu uma carta registrada, uma notificação de rescisão do contrato de arrendamento do Grupo Sidera. Antônio ligou apressadamente para a empresa de gestão. Olá, atrasei um pouco o pagamento da renda. Podiam dar-me algum tempo? O investimento está para chegar. O funcionário da empresa de gestão respondeu friamente. Lamento. O proprietário do edifício decidiu não renovar o contrato. Tem de desocupar as instalações no prazo de 2 semanas. O rosto de Antônio empalideceu. 2 semanas? É muito pouco. Podemos ter pelo menos mais um mês? Não. Agiremos de acordo com a lei. A chamada foi desligada. Antônio, em pânico, chamou Catarina. Catarina, temos um problema. Estão a expulsar-nos do edifício. Catarina perguntou surpreendida. Por quê? O que aconteceu? Atrasei um pouco a renda e eles rescindiram o contrato. Temos de sair em 2 semanas. O rosto de Catarina contorceu-se. E o meu investimento de 30 milhões? Como vamos gerir o negócio sem um escritório? Antônio disse, agitado. Temos de pedir ao proprietário do edifício. Pedir mais tempo. Mas o proprietário do edifício não quis encontrar-se com eles. O contacto era feito apenas através da empresa de gestão, e a resposta era sempre a mesma.
agir de acordo com a lei. Entretanto, surgiram também problemas na casa de Dona Beatriz. Um dia, recebeu uma chamada da conservatória. Foi confirmado que o verdadeiro proprietário da casa onde reside é o Grupo Sidera. Como o contrato de comodato foi rescindido, pedimos que desocupe o imóvel no prazo de 1 mês. Dona Beatriz ficou pasmada ao ouvir a chamada. O que está a dizer? Esta é a nossa casa. Por favor, verifique a certidão de propriedade. A casa está registrada em nome do Grupo Sidera. Dona Beatriz apressou-se a verificar. E, de facto, a casa pertencia ao Grupo Sidera. O seu nome não constava lá. O que se está a passar? Por que é que nos estão a expulsar de casa? Ao regressar à casa, Dona Beatriz perguntou a Catarina. Catarina, o que aconteceu? Esta não é a nossa casa? Catarina também estava confusa. É a primeira vez que ouço falar disto. Vou verificar. Mas, alguns dias depois, não havia solução. O Grupo Sidera estava inflexível. Apenas o despejo de acordo com a lei. Antônio foi pessoalmente à sede do Grupo Sidera, mas foi barrado no átrio. Lamento, não pode subir sem marcação. Sou o inquilino do edifício. Tenho de ver o presidente. O funcionário abanou a cabeça. O presidente não recebe sem marcação. Apresente as suas questões ao departamento jurídico. Antônio foi forçado a sair. Ao chegar à casa, viu Dona Beatriz e Catarina sentadas com rostos sombrios. O que aconteceu? Antônio abanou a cabeça. Não me receberam. Dizem que vão resolver tudo de acordo com a lei. Catarina irritou-se. Que empresa é esta? Grupo Sidera. Por que é que estão a fazer isto? Antônio começou a pesquisar na internet. Apareceram artigos sobre o Grupo Sidera. E um artigo recente chamou a sua atenção. Nova presidente do Grupo Sidera. A filha do presidente José Mendes. Helena. A mão de Antônio congelou. Helena é a presidente? Dona Beatriz e Catarina também leram o artigo. Os três ficaram mudos. O que é que isto significa? A Helena, presidente do Grupo Sidera. A voz de Dona Beatriz tremia. Lendo o artigo, descobriram detalhes ainda mais chocantes. A nova presidente, Helena, é a única filha do presidente José Mendes. Herdou 51% das ações e tornou-se a acionista maioritária. O valor da empresa é estimado em cerca de 10 mil milhões de euros, e a fortuna pessoal da presidente Helena é superior a 5 mil milhões de euros. Antônio quase deixou cair o telemóvel. 5 mil milhões de euros? A Helena tem uma fortuna de mais de 5 mil milhões? O rosto de Catarina empalideceu. Então, a pessoa que expulsamos era a filha de um magnata. Dona Beatriz caiu no sofá. Não pode ser. A Helena era filha de uma família pobre. O pai dela disse que era um simples funcionário. Antônio encontrou mais artigos. Vejam. O presidente José Mendes viveu escondendo deliberadamente a sua identidade para proteger a filha, para a proteger dos perigos que as crianças de magnatas enfrentam. Catarina entrou em pânico. E o meu investimento de 30 milhões? Para a Helena, isso nem sequer é dinheiro de bolso. Dona Beatriz agarrou a cabeça. Cometemos um erro terrível. Um erro terrível. Antônio ligou apressadamente para Helena, mas só ouvia o sinal de chamada. Ela não atendia. Ele ligou mais algumas vezes, mas o resultado foi o mesmo. Não atende. Parece que ela está a ignorar as chamadas de propósito. Catarina levantou-se e disse: temos de ir pessoalmente à sede do Grupo Sidera, pedir desculpa e implorar perdão. Os três vestiram-se apressadamente e dirigiram-se à sede do Grupo Sidera. O edifício de 60 andares parecia esmagador quando levantaram a cabeça para o olhar. Então, esta é a empresa. Da Helena, murmurou Antônio. Quando entraram no átrio, um segurança aproximou-se deles. Para onde se dirigem? Antônio respondeu: queremos ver a presidente. O segurança verificou uma lista. Tem marcação? A presidente não recebe sem marcação.
Dona Beatriz adiantou-se. Sou a sogra dela. Somos família. É preciso marcação? O segurança contactou alguém por rádio. Um momento depois, abanou a cabeça. Lamento, a presidente recusou-se a recebê-los. Antônio implorou. Por favor, deixe-a receber-nos pelo menos por 5 minutos. É muito importante. Mas o segurança foi inflexível. Não. Por favor, saiam do edifício. Se continuarem, chamarei a polícia. Os 3 foram forçados a sair do átrio. Olhando para o edifício do lado de fora, sentiram-se desesperados. O que fazemos agora? Não conseguimos encontrar-nos com a Helena, disse Antônio, agitado. Catarina sugeriu. Talvez devêssemos escrever-lhe uma carta com um pedido de desculpas sincero. Dona Beatriz assentiu. Sim, é a única coisa que resta. Vamos para casa escrever a carta. Mas, a caminho de casa, surgiu outro problema. À porta de casa estava um oficial de justiça. Tinha uns documentos na mão. É a Dona Beatriz? Dona Beatriz respondeu com ansiedade. Sim, sou eu. O que se passa? O oficial de justiça entregou os documentos. Esta é uma ordem de despejo coercivo. O proprietário desta casa, o Grupo Sidera, iniciou um processo judicial. Tem de desocupar a casa no prazo de 2 semanas. As pernas de Dona Beatriz fraquejaram. 2 semanas? É muito pouco. Vivemos aqui há mais de 10 anos. Como podemos sair em 2 semanas? O oficial de justiça respondeu. O contrato de arrendamento foi rescindido e o proprietário exige o despejo. Legalmente, não há problema. Se não saírem dentro de 2 semanas, será executado o despejo à força. Dona Beatriz, pegando nos documentos, quase caiu no chão. Antônio apressou-se a amparar a mãe. Ao entrarem em casa, os 3 não conseguiram dizer uma palavra. Tinham perdido o edifício da empresa e agora a casa. A culpa é toda minha. Tratei tão mal a Helena. Dona Beatriz começou a chorar de arrependimento. Antônio também baixou a cabeça. Eu também sou culpado. Abandonei a minha esposa, escolhendo o dinheiro. Catarina ficou em silêncio. Lembrou-se do que tinha feito. Tinha aparecido como amante e expulsado a esposa legítima. Naquela noite, os 3 escreveram cartas. Cartas de desculpa para Helena. Dona Beatriz segurava a caneta com as mãos a tremer. Helena, perdoa-me, por favor. Tratei-te tão mal, sem saber quem eras na realidade. O facto de te ter desprezado pela tua pobreza e te ter expulsado de casa irá assombrar-me para o resto da vida. Por favor, perdoa-me pelo menos uma vez. Antônio também escreveu uma carta. Helena, fui um péssimo marido. Abandonei a esposa com quem vivi durante 10 anos por causa de dinheiro. Só agora percebi o quão difícil foi para ti. Não tenho o direito de pedir perdão, mas, por favor, ajuda pelo menos a minha mãe. A carta de Catarina foi a mais curta. Helena, eu sou culpada. Admito que quis destruir a família de outra pessoa. Não peço perdão, mas, por favor, ajude o Antônio e a sua mãe. Na manhã seguinte, as 3 cartas foram enviadas para a sede do Grupo Sidera, mas passou uma semana e não houve resposta. Entretanto, a mentira de Catarina foi descoberta. A sua história de ser filha de um magnata revelou-se uma completa invenção. Na verdade, ela tinha contraído empréstimos para comprar artigos de marca e fingir ser uma herdeira rica. Os credores apareceram em casa. Catarina, vai pagar a dívida de 500 mil euros? Os juros continuam a acumular-se. Catarina respondeu com a voz a tremer. Espere um pouco, por favor. Vou pagar em breve. Mas o credor não esperou. Se não pagar pelo menos 100 mil até ao final do dia de hoje, tomaremos medidas legais. Catarina implorou a Antônio. Antônio, ajude-me, estou mesmo em perigo. Mas Antônio não tinha dinheiro. A empresa tinha parado, o escritório tinha sido confiscado e quase todos os 30 milhões do investimento tinham sido gastos. Lamento, Catarina. Eu próprio estou à beira da falência. Catarina acabou por fazer as malas e partir sozinha. Teve de se esconder dos credores.
Antes de partir, disse a dona Beatriz: Mãe, perdoe-me. Eu menti. Não sou filha de um magnata. Tudo isto foi uma farsa, comprada com dinheiro de empréstimos. Dona Beatriz ficou chocada. O quê? O investimento de 30 milhões também foi mentira? Catarina assentiu. Os 30 milhões eram reais, mas era dinheiro roubado a outras pessoas. Agora tudo foi descoberto. Após a partida de Catarina, só restaram Antônio e Dona Beatriz em casa. O prazo de 2 semanas estava quase a terminar. Mãe, para onde vamos? Perguntou Antônio, desesperado. Dona Beatriz não conseguiu responder. Tinha vivido toda a sua vida em Lisboa e agora não tinha para onde ir. Nesse momento, a campainha tocou. Ao abrir a porta, viram um homem de fato. Era Gonçalo. São a Dona Beatriz e o senhor Antônio? Ambos assentiram. Gonçalo entregou um cartão de visita. Sou o Gonçalo, secretário do Grupo Sidera. A senhora presidente quer encontrar-se convosco. O rosto de Dona Beatriz iluminou-se. A sério? A Helena quer ver-nos? Gonçalo assentiu. Sim. Amanhã, às 10 da manhã, esperamos por vós na sede. Eu acompanho-vos ao gabinete da presidente. Antônio e Dona Beatriz animaram-se. Tinham esperança de que Helena os perdoasse. Na manhã seguinte, prepararam-se cuidadosamente, vestiram as suas melhores roupas e foram para a sede do Grupo Sidera. No átrio, Gonçalo esperava por eles. Por aqui, por favor. Subiram no elevador privado até ao último andar. A tensão aumentava a cada piso. As portas do elevador abriram-se e viram um corredor espaçoso. No fundo, estava a porta do gabinete da presidente. Gonçalo bateu. Senhora presidente. Os convidados chegaram. De dentro, ouviu-se a voz de Helena. Entrem. A porta abriu-se e eles entraram no luxuoso gabinete. Das janelas panorâmicas, via-se toda Lisboa. Helena estava sentada à secretária. Vestia um fato preto. O cabelo estava cuidadosamente penteado. Não era a nora tímida e modesta que fora antes. Parecia uma presidente confiante. Sentem-se. A voz de Helena era calma e fria. Dona Beatriz e Antônio sentaram-se no sofá. Ambos tremiam. Chamou-nos e nós viemos, disse Antônio, cauteloso. Helena juntou uns documentos e olhou para eles. Recebi as vossas cartas. Li as 3. Dona Beatriz disse apressadamente. Helena, perdoa-nos, por favor. Cometemos um erro terrível. Tratamos-te mal, sem saber quem eras. Helena levantou a mão, interrompendo-a. Estamos numa reunião de empresa. Peço que me tratem por senhora presidente e não Helena. O rosto de Dona Beatriz contraiu-se. Peço desculpa, senhora presidente. Por favor, perdoe-nos. Helena levantou-se e foi até a janela. Olhando para Lisboa, disse: Durante 10 anos, esforcei-me ao máximo. Levantava-me às 5 da manhã, preparava o pequeno almoço para a minha sogra, limpava a casa, lavava a roupa. Quando a mãe esteve doente, levei-a ao hospital e cuidei dela a noite inteira. Dona Beatriz baixou a cabeça. Eu sei como foste dedicada. Helena virou-se e perguntou: E como é que a mãe me chamava? Filha de uma família pobre, empregada doméstica que só cozinha. Dizia que eu não era necessária porque não tive um filho. As lágrimas corriam pelo rosto de Dona Beatriz. Perdoa-me. Eu estava louca. Julgava as pessoas apenas pelo dinheiro. Helena olhou para Antônio. E o meu marido? Ele abandonou a esposa com quem viveu durante 10 anos por 30 milhões de euros. Antônio não conseguia levantar a cabeça. Não tenho desculpa. Fui uma péssima pessoa. Helena voltou para a secretária. Tirou 2 documentos da gaveta. Tenho aqui 2 documentos. Um é o contrato de arrendamento da mansão no bairro do Restelo. O outro é o contrato de arrendamento do edifício no centro de Lisboa. Eles susteram a respiração. Ambos os edifícios pertencem à minha empresa. Mais precisamente, pertenciam à empresa do meu pai e agora são meus. Há 10 anos, o meu pai arrendou-os ao seu genro como um favor. Antônio perguntou com a voz a tremer. Então, a casa onde vivíamos pertencia
originalmente ao meu sogro? Helena assentiu. Sim, é verdade. A renda era simbólica, €1 por mês. Ele arrendou-a quase de graça. E o edifício da empresa também foi arrendado a um preço muito abaixo do mercado. Dona Beatriz ficou chocada. Então, vivíamos na casa dela e expulsámo-la. Helena olhou pela janela. Que ironia. Fui expulsa da minha própria casa. Antônio ajoelhou-se. Perdoa-me, Helena. Não, senhora presidente. Por favor, perdoa-nos pelo menos uma vez. Helena disse friamente. Perdoar? Por que deveria eu perdoar? Dona Beatriz também tentou ajoelhar-se, mas Helena impediu-a. Levantem-se. Não precisam de se ajoelhar. Quando se levantaram, Helena continuou. Chamei-vos aqui não para me vingar. Chamei-vos para pôr as coisas no seu devido lugar. Pôr as coisas no seu devido lugar? O que quer dizer com isso? Helena entregou-lhes os documentos. Não vou confiscar a mansão. Em vez disso, vou realojar-vos noutro lugar. Não é em Lisboa, mas preparei um bom apartamento. Dona Beatriz perguntou surpreendida. A sério? Não nos vai expulsar? Helena assentiu. Sim, mas há condições. Nunca mais me liguem e não julguem o valor de uma pessoa pelo dinheiro. Dona Beatriz, com lágrimas nos olhos, baixou a cabeça. Obrigada, Helena. Muito obrigada. Helena olhou para Antônio. Quanto ao edifício da empresa, não posso fazer nada. Já celebrei um contrato com outra firma, mas posso recomendar-vos um pequeno escritório com uma renda razoável. Antônio parecia incrédulo. Por quê? Porque está a fazer isto por nós? Depois de tudo o que lhe fizemos. Helena ficou em silêncio por um momento e respondeu. Vingar-me é fácil. Não me custaria nada destruir-vos completamente. Mas qual seria o sentido? O meu pai sempre disse, o mais importante é viver com consciência. Dona Beatriz exclamou, a soluçar. És realmente uma grande pessoa, muito maior do que nós. Helena levantou-se. Agora podem ir. O secretário Gonçalo entregar-vos-á os documentos do arrendamento do apartamento. Antônio perguntou. Por fim, poderemos voltar a ver-nos? Helena abanou a cabeça. Penso que por enquanto não. Ambos precisamos de tempo. Quando saíam do gabinete, Helena disse uma última coisa. A propósito, vou processar a Catarina. Será aberto um processo por fraude. Dona Beatriz virou-se surpreendida. A Catarina? Helena assentiu. Sim. Ela enganou muitas pessoas. Tem de ser julgada. Antônio e Dona Beatriz curvaram-se e saíram do gabinete. Desceram silenciosamente no elevador. No átrio, Gonçalo esperava por eles. Entregou-lhes o contrato de arrendamento do apartamento e as chaves. Este apartamento fica em Odivelas. Tem 30 quadrados e está em bom estado. A empresa cobre as despesas da mudança. Dona Beatriz pegou nas chaves com as mãos a tremer. Muito obrigada. Gonçalo curvou-se educadamente. A senhora presidente pediu para vos transmitir que se cuidem e vivam bem. Um mês depois, Dona Beatriz e Antônio mudaram-se para o apartamento em Odivelas. Era pequeno em comparação com a mansão de Lisboa, mas limpo e acolhedor. Começaram uma nova vida em silêncio. Antônio mudou a empresa para o pequeno escritório que Helena recomendou. A maioria dos funcionários despediu-se e agora ele tinha de trabalhar sozinho. O passado luxuoso desaparecera completamente. Uma noite, Antônio voltou para casa e viu Dona Beatriz a ver televisão. Nas notícias, passava uma reportagem sobre Helena. A presidente do grupo Sidera, Helena, criou uma fundação de caridade. A fundação, chamada Consciência, irá focar-se em ajudar famílias necessitadas. No ecrã, apareceu Helena. Numa conferência de imprensa, ela falava calmamente. Acredito que o mais importante é a consciência. Não o dinheiro ou a posição, mas uma atitude sincera para com as pessoas. Esta é a maior lição que aprendi. As lágrimas corriam pelas bochechas de Dona Beatriz. Não fomos nós que a ensinamos, é ela que nos deve ensinar.
Antônio também via televisão e assentiu. Ela é realmente uma grande pessoa. Nunca poderei comparar-me a ela. Alguns dias depois, Dona Beatriz começou a trabalhar como voluntária num centro social local. Cuidava de idosos sozinhos. No início, foi estranho, mas gradualmente habituou-se. Um dia, um funcionário do centro disse a Dona Beatriz: Dona Beatriz, trabalha tanto. Os idosos gostam muito de si. Dona Beatriz sorriu, envergonhada. É a única coisa que posso fazer. Passei a vida inteira sem fazer o bem. Agora é a altura. Trabalhando como voluntária, Dona Beatriz compreendeu muitas coisas. Que se pode ser feliz sem dinheiro e que as pessoas se abrem quando são tratadas com sinceridade. Antônio também mudou. Trabalhando sozinho num pequeno escritório, aprendeu a ser humilde. Já não tratava os funcionários com rudeza e era educado com os clientes. Um dia, chegou uma encomenda ao escritório de Antônio. O remetente era o Grupo Sidera. Dentro havia uma carta e uma pequena caixa. A carta fora escrita pela própria Helena. Antônio, como está? Ouvi dizer que está a ter dificuldades em gerir a empresa. Esta é uma pequena ajuda. O meu pai sempre disse: o fracasso não é o fim, é um novo começo. Força. Na caixa havia um cheque de 100.000 euros. As lágrimas corriam pelo rosto de Antônio. Helena, obrigada. Naquela noite, Antônio mostrou a carta e o cheque à sua mãe. Dona Beatriz também chorou. Apesar de a termos tratado tão mal, ela ainda se preocupa conosco. Antônio assentiu. Nunca poderei pagar-lhe esta dívida. Ambos escreveram uma carta de agradecimento a Helena. Não eram precisas muitas palavras. Bastava expressar a sua sinceridade. Alguns dias depois, chegou uma resposta de Helena. Recebi a vossa carta. Desejo-vos saúde a ambos. Talvez um dia nos encontremos. Por agora, vivam bem. Dona Beatriz apertou a carta contra o peito. Um dia vamos encontrar-nos, e eu serei uma verdadeira sogra. Desta vez, tratá-la-ei com verdadeira sinceridade. Passaram 6 meses. Dona Beatriz foi reconhecida como a melhor voluntária do centro social. A empresa de Antônio estabilizou aos poucos. Um dia, Dona Beatriz recebeu uma chamada do centro. Dona Beatriz, na próxima semana haverá uma cerimônia de entrega de prêmios aos voluntários. Não falte. No dia da cerimônia, Dona Beatriz arranjou-se e foi ao centro. A sala estava cheia de gente. A cerimônia começou e o nome de Dona Beatriz foi chamado. É premiada com o título de Voluntária do Ano. Dona Beatriz. Sob aplausos, Dona Beatriz subiu ao palco. Ficou chocada ao ver quem lhe entregava o prêmio. Era Helena. Parabéns, mãe. Helena sorriu e entregou-lhe o prêmio. As lágrimas jorraram dos olhos de Dona Beatriz. Helena. Elas olharam uma para a outra por um momento. A dor do passado veio à memória, mas já tinha ficado para trás. Está a fazer um excelente trabalho. Os idosos elogiam-na muito. Dona Beatriz respondeu, a soluçar. Foste tu que me ensinaste. Ensinaste-me a ser sincera. Após a cerimônia, beberam chá no café do centro. Conversaram depois de muito tempo. Como tem passado? Perguntou Helena primeiro. Dona Beatriz respondeu. Vivemos tranquilos e bem. O apartamento é bom, o voluntariado é gratificante. E o Antônio trabalha arduamente. Houve um breve silêncio. Dona Beatriz atreveu-se a perguntar. Helena, poderemos voltar a ser uma família? Helena pensou um pouco. O divórcio não pode ser anulado, mas talvez possamos ser como uma família. Dona Beatriz assentiu. Eu esperarei. Esperarei a vida inteira se for preciso. Helena tirou uma pequena caixa da mala. Quero dar-lhe isto. Ao abrir a caixa, Dona Beatriz viu um pendente. Um design simples, mas elegante. O que é isto? Helena explicou. É um presente para si, mãe, para celebrar um novo começo. Dona Beatriz colocou o pendente ao pescoço. Olhando-se ao espelho, viu que lhe ficava muito bem. Obrigada, Helena. Muito obrigada.
Conversaram durante muito tempo, partilhando a dor do passado e as esperanças para o futuro. A relação não se restabeleceu completamente, mas estavam a aproximar-se lentamente. Na despedida, Helena disse: "Ligue-me de vez em quando. Não quero continuar a ser uma estranha." O rosto de Dona Beatriz iluminou-se. "Está bem, ligarei com certeza." Um ano depois, a Fundação de Caridade de Helena tinha crescido. Ajudou centenas de famílias e concedeu muitas bolsas de estudo. Os meios de comunicação chamavam Helena de jovem filantropa. Um dia, Helena estava a rever relatórios no escritório da Fundação. Bateram à porta. "Entre." Entrou Gonçalo. "Senhora Presidente." A Dona Beatriz ligou. Ela queria encontrar-se consigo. Helena assentiu. "Onde quer ela encontrar-se?" "Num café perto do centro social." "Está bem. Marque o encontro." Alguns dias depois, Helena foi ao local do encontro. Ao chegar ao café, viu que Dona Beatriz já lá estava. Parecia muito mais calma e radiante do que antes. "Mãe, há quanto tempo?" "Helena, obrigada por teres vindo." Sentaram-se e pediram chá. Dona Beatriz tirou uma carta da mala. "Queria dar-te isto." Ao desdobrar a carta, Helena viu a caligrafia apertada de Dona Beatriz. "Helena, parece que nunca te pedi desculpa devidamente, por isso escrevi esta carta. Todos os dias penso no quão difícil foi para ti durante estes 10 anos, em como te desprezei pela tua pobreza, te tratei como uma empregada e te expulsei de casa. Tudo isso ficará comigo para sempre. Mas graças a ti, eu mudei. Aprendi que o dinheiro não é tudo e percebi o quão importante é a sinceridade. Obrigada, Helena. Obrigada por não me teres abandonado." As lágrimas vieram aos olhos de Helena. "Mãe." Dona Beatriz também enxugou as lágrimas. "Fui uma péssima sogra, mas quero mudar. Quero tornar-me uma pessoa verdadeiramente boa para ti." Helena pegou na mão de Dona Beatriz. "Já mudou. Faz voluntariado e ajuda outras pessoas." Dona Beatriz assentiu. "É tudo graças a ti. Graças à sinceridade que me mostraste." Conversaram durante muito tempo. As feridas do passado saravam lentamente. Helena propôs: "Mãe, não quer vir jantar à nossa casa na próxima semana?" O Antônio também. O rosto de Dona Beatriz iluminou-se. "A sério? Estás a convidar-nos?" "Sim, claro." Dona Beatriz respondeu, a soluçar: "Iremos com certeza." "Obrigada, Helena." No sábado seguinte, Dona Beatriz e Antônio foram visitar Helena. Era um apartamento luxuoso com vista para o Rio Tejo. Ao abrir a porta, Helena recebeu-os alegremente. "Sejam bem-vindos." A casa era quente e acolhedora. Na sala de estar havia fotografias de família, havia até fotografias de infância de Helena. "Que casa linda!" exclamou Dona Beatriz, olhando em volta. Helena sorriu e disse: "Fiquem à vontade. Fui eu que cozinhei." Na mesa havia pratos cuidadosamente preparados, bacalhau com natas, arroz de pato e várias entradas. A mesa estava farta. "Preparaste tudo isto sozinha?" perguntou Antônio, surpreendido. Helena assentiu. "Sim, há muito tempo que não cozinhava. Costumava cozinhar muito em vossa casa." Sentaram-se à mesa. No início, foi um pouco constrangedor, mas gradualmente o ambiente descontraiu-se. "Que delicioso." "Sempre tiveste excelentes dotes culinários?" disse Dona Beatriz, com admiração. Helena riu-se. "Antes, nunca ouvi um elogio. É bom ouvir hoje." O rosto de Dona Beatriz corou. "Desculpa, naquela altura eu estava simplesmente cega. Isso já passou." Depois da refeição, beberam chá na sala de estar. Antônio perguntou cautelosamente: "Helena, podemos recomeçar?" Helena pensou um pouco. "O divórcio não pode ser anulado, mas penso que podemos viver como uma família." Antônio assentiu. "Já estou grato por isso. O facto de nos teres perdoado é suficiente." Helena tocou no seu pendente, a pequena chave. "Lembram-se deste pendente?" A mãe dizia que era barato.
Dona Beatriz olhou-a com culpa. Lamento muito. Eu não sabia o quão valioso era. Helena sorriu. Agora sabem que o valor não é determinado pelo preço, mas pelo significado. Conversaram durante muito tempo, partilhando a dor do passado e as esperanças para o futuro. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Beatriz disse: Vamos encontrar-nos mais vezes. Não quero afastar-me mais. Helena assentiu. Sim, vamos. No hall de entrada, despediram-se. Dona Beatriz abraçou Helena com força. Obrigada, Helena. Vou considerar-te minha filha. Helena também abraçou Dona Beatriz. E eu assim, mãe. Depois de eles saírem, Helena ficou sozinha no sofá. Da janela, via-se Lisboa. Pegou no pendente e olhou para ele. Pai, fiz a coisa certa? Escolhi o perdão em vez da vingança? O pendente brilhou à luz, como se o pai lhe estivesse a responder. 6 meses depois, realizou-se um evento de gala para celebrar a fundação da Consciência. Muitas pessoas reuniram-se, políticos, empresários, jornalistas. Helena subiu ao palco para fazer um discurso. A razão pela qual criei a Fundação Consciência é simples. Aprendi que a sinceridade é mais importante que o dinheiro. Fui desprezada pela minha pobreza, mas, na verdade, eu era mais rica, não só materialmente, mas também espiritualmente. A audiência aplaudiu. Helena continuou. O verdadeiro valor não está na conta bancária, está na sinceridade com que tratamos as pessoas. Esta é a maior lição que aprendi. Na parte de trás da sala estavam sentados Dona Beatriz e Antônio. Ouviam o discurso de Helena com lágrimas nos olhos. Ela tornou-se realmente uma grande pessoa, sussurrou Dona Beatriz. Antônio assentiu. Ainda temos muito a aprender com ela. Após o evento, muitas pessoas felicitaram Helena. Dona Beatriz e Antônio também se puseram na fila. Quando chegou a sua vez, Helena cumprimentou-os alegremente. Vieram. Dona Beatriz entregou um ramo de flores. Parabéns, Helena. Estamos orgulhosos de ti. Helena aceitou as flores e sorriu. Vamos tirar uma fotografia juntos. Eles puseram-se lado a lado para a fotografia. O flash disparou e aquele momento foi eternizado. Naquela noite, Helena sentou-se em frente à fotografia do seu pai. Tirou o pendente e colocou-o ao lado da fotografia. Pai, estou a fazer a coisa certa. A viver com sinceridade, como me ensinaste. O pai, na fotografia, sorria calorosamente. Helena olhou pela janela. A paisagem noturna de Lisboa era magnífica. A dor do passado tornou-se não uma ferida, mas uma lição. O mais importante é a sinceridade. O dinheiro e a posição não têm valor perante ela. Helena prometeu a si mesma, mais uma vez, viver com sinceridade, pensar nas pessoas e não no dinheiro. Assim continuou a nova vida de Helena. A nora que fora desprezada pela pobreza tornou-se uma das empresárias mais respeitadas de Portugal. Mas o que mais a orgulhava não era a riqueza ou a posição, mas o facto de ter escolhido o perdão em vez da vingança e de tratar as pessoas com sinceridade. A relação com a sogra também se foi recuperando lentamente. Não era perfeita, mas elas esforçavam-se, e isso era o mais importante. Helena usava o pendente todas as manhãs. A pequena chave tornou-se mais do que uma simples joia. Tornou-se um símbolo do amor do seu pai e do valor da sinceridade. E Helena sabia, o verdadeiro rico não é quem tem muito dinheiro, mas quem tem um coração rico. Ela nunca esqueceria essa lição.